Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Na alegria do Cristo ressuscitado, estamos juntos novamente para continuar a nossa caminhada de fortalecimento da nossa fé, de aprofundamento da nossa consciência de cristão. Eu quero já de antemão agradecer você por ter nos acompanhado até aqui, nos apoiando, nesse início de produção de conteúdo de evangelização. Nós estamos começando esse trabalho, queremos dar a nossa contribuição para que isso o ajude, a entender que a nossa condição de cristão é, na verdade, uma escolha maravilhosa em que Deus ele nos ajuda a escrever a nossa história, sempre na perspectiva da esperança, na perspectiva de sempre um sentido maior que a nossa vida deve ter. O cristão não é alguém que olha para baixo, não. O cristão é alguém que olha para frente porque ele é instrumento de esperança. E a palavra de Deus ela nos ajuda a adquirir esta consciência. Então queremos, por meio dessa simples ferramenta, queremos ajudar-te a melhorar essa sua catequese, essa sua formação de consciência cristã diante do mundo, diante da vida, tá certo? Muito bem. O tema de hoje é o tema da ressurreição, o grande acontecimento fundamental da nossa vida, de igreja, nossa vida de batizada. Diz o seguinte, que naquele tempo havia um certo Lázaro que estava doente. Era de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e com os cabelos enxugava os seus pés. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs mandaram um recado a Jesus, no qual dizia o seguinte: Senhor, teu amigo está doente. Quando soube disso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Quando ouviu que este se achava doente, Jesus ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, Jesus falou para os discípulos: vamos à Judéia outra vez? Os discípulos disseram: Mestre, faz pouco tempo que os judeus quiseram apedrejar-te e vais de novo para lá? Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido ao encontro de Marta e Maria para as consolar por causa da morte do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que o que pedires a Deus, ele te dará. Jesus disse: seu irmão ressuscitará. Palavra da salvação. Meus queridos, os temas da morte e da ressurreição, os temas da morte e da vida, são 2 temas que estão muito diretamente ligados à nossa existência humana. E essas 2 realidades, elas se apresentam como contrária uma da outra, A morte é a expressão, de dor, de sofrimento, de perda principalmente daquilo que mais significa para nós, porque geralmente com a morte a gente perde, quando não um amigo que a gente gosta, uma pessoa que a gente admira, a gente perde alguém da família. E para quem já passou por essa experiência de perder alguém que muito significa, alguém da família, sabe exatamente, entende exatamente o que eu estou falando. É uma dor que não consegue ser explicada por meio de palavras. É uma experiência difícil. Ela passa, mas não é fácil quando ela está acontecendo. Porque ali o ser humano ele é por natureza um ser da vida. Nós gostamos da vida, Nós gostamos da vida. Por isso que quando a gente fica doente, alguma coisa não está certo conosco, a gente logo já procura o recurso, para poder combater o mal
da doença, né, que está ali tentando se alastrar na nossa vida, porque a gente quer viver. Por mais que a gente esteja passando por dificuldade, a gente quer viver, porque nós somos, por natureza, seres da vida. Por outro lado, a ressurreição, quer dizer, o grande fenômeno da vida, ele é o contrário da morte. E Deus, ao longo de toda a sua história, a história da salvação, o Deus da Bíblia, ele sempre se apresenta como alguém que é o defensor da vida, né? Deus não quer a morte, porque a morte representa o fim, representa essa falta de perspectiva na nossa vida. Bom, mas Deus estando conosco, a gente não vai deixar de viver? A gente não vai morrer nunca? Não, não é dessa maneira que a gente entende, né? A morte é um fenômeno seguro da nossa existência, e a gente vai morrer um dia sim, né? Mas a grande sacada está exatamente aqui, né? De que ao fechar os olhos, né, as coisas não se acabam, né, para o cristão. Ao fechar os olhos, nós estamos apenas fazendo uma passagem, iniciando uma nova dimensão da vida. É essa grande esperança que a nossa fé nos faz acreditar. É isso que nos dá sentido, que nos ajuda a olhar para frente, né, e saber que tem sentido a nossa vida, sabe? A gente não é alguém só que levanta cedo, né, que passa as dificuldades que a gente passa a cada dia e depois vai dormir cansado e no outro dia recomeça de novo. A gente não é só isso. A gente não é máquina. A gente não é apenas instrumento. O ser humano é vida. É o sopro de Deus que acontece por meio do nosso respiro, por meio da nossa existência. Por isso que nós somos seres da esperança, seres da vida, né? Então o Evangelho ele narra aqui que Jesus estava numa determinada região fazendo o seu trabalho de evangelização. Lá ele fica sabendo que o seu amigo Lázaro estava morto. O texto chama de doença, né? Mas Jesus, ele consciente de que essa doença, essa morte, representava, dentro da perspectiva material e humana, apenas uma doença. Mas dentro da perspectiva de Deus, era apenas um momento de passagem para uma vida nova, para a eternidade. E Jesus, depois de 2 dias, ele vai ao encontro, ele vai onde o cenário do Evangelho acontece, né? Onde a cena acontece, e lá ele encontra, né, 2 mulheres desoladas. É sempre muito bom a gente lembrar que a cultura do povo judeu, naquele contexto, era uma cultura muito machista, onde a mulher ela existia, a sua vida era explicada a partir do homem, né? Ela tinha uma dependência muito grande, né, do homem, né? Enquanto estava na casa do pai, era o pai que mandava, o irmão mais velho que mandava. Depois ela se casava, ela passava a depender, né, do seu marido. Então, quando ela ficava viúva, a sua vida ela como que perdia o sentido, né? Perdia o norte completamente, né? Então, imagina o tamanho do sofrimento de Marta e de Maria. O texto ele narra que Jesus era alguém muito próximo, né? E essa proximidade ela é expressa em forma de convivência e relacionamento de amizade. Nós sabemos, né, o que significa uma amizade na nossa vida, né? Ter amigo é muito bom, é onde a gente encontra-se seguro, onde você fala aquilo por primeiro que você quer comunicar como um grande acontecimento da tua vida. É quando você muitas vezes busca um colo, um apoio quando você está precisando. Um amigo, ele nos ajuda a ser mais gente, né? Nos ajuda humanamente a amadurecer. E a relação de amizade é uma relação de intimidade também. A gente é amigo de alguém, a gente frequenta a casa da pessoa, a gente faz refeição com a pessoa e assim por diante, né? Então Jesus, por isso que ao chegar e encontrar aquele cenário, Jesus ele não parte logo ali numa atitude de um charlatão, de um evangelizador que somente diz palavras e não vive intensamente, não é solidário à vida das pessoas. Não é isso. Ele dá uma demonstração de solidariedade, né, em relação a essa situação. Narra a palavra, né, que Jesus inclusive chorou. E só chora quem realmente é capaz de se compadecer com a vida do outro. Só chora aquele que realmente sente o peso da perda quando a realidade da morte acontece. E Jesus, naquele momento, naquele cenário de desolação, ele faz a vida acontecer por meio do grande mistério da ressurreição. Aquilo que no Evangelho de Jesus, de São João, é chamado de grandes sinais de Jesus, né? Então, meus queridos, né, acreditar na ressurreição de Jesus
É exatamente acreditar naquilo que é a explicação, naquilo que expressa o sentido verdadeiro da nossa fé. Porque o cristão, ele é um portador da vida, ele não é um portador da morte. Mesmo que percamos alguém importante, mesmo que a vida nos cobre um preço muito alto, nós, enquanto cristãos, né, não podemos perder a esperança, não podemos perder a perspectiva de que o nosso sonho ele nunca acaba. Deus está escrevendo o livro da nossa história de mãos dadas com a gente. Deus está sempre nos segurando no colo, segurando nos braços, na hora que a gente mais necessita. Por isso que essa nossa relação de intimidade com Deus, ela é importante que a gente sempre mantenha, né, por meio da nossa oração, por meio da nossa participação da comunidade, por meio da nossa postura enquanto alguém que testemunha, né, a verdade, a justiça, o amor, a solidariedade, né, alguém que busca sempre celebrar relações de fraternidade, né? O cristão não é alguém que celebra desunião, que celebra, né, que julga o outro por aquilo que o outro é. Não, o cristão é aquele que é um instrumento de esperança e de amor, assim como Jesus sempre foi em relação às pessoas, né? Então, já caminhando para o final dessa nossa caminhada quaresmal, vamos sempre ter essa consciência clara de que Deus está presente na nossa vida e que por meio desta graça de Deus a gente pode ser um instrumento propagador dessa esperança, desta graça de Deus que sempre se manifesta por meio também das nossas atitudes, por meio do nosso testemunho. Que ao longo desta semana Deus possa nos ajudar a ter um coração limpo, ajudar a não ter essas ideias negativas na nossa cabeça que nos atrapalha tanto e que assim, a partir da próxima semana, que já vai iniciar a Semana Santa, nós possamos estar com o coração solícito para acolher tudo aquilo que Deus ele quer promover na nossa vida, né? Que assim possamos então ser essa igreja viva, essa igreja que expressa o sonho de Deus e assim dar a nossa parcela de colaboração para que o mundo seja um mundo melhor, uma sociedade melhor. A vida acima de tudo. Que Deus te abençoe.